Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro O Mistério do Caso de Campolide. Isto é um livro do Francisco Moita Flores e é de 2018. A edição que eu tenho aqui é da Casa das Letras, que eu penso que será a única edição existente, na verdade, mas não tenho a certeza. A única cá em Portugal, pronto. Está aqui uma pequena biografia do autor que diz assim: depois do Mensageiro do Rei, Francisco Moita Flores surpreende o grande público com um inesperado romance policial. O Mistério do Caso de Campolide centra-se na perseguição movida pelo agente da Polícia de Investigação Criminal Simão Rosmaninho ao assassino de um candidato a deputado à Assembleia Nacional. A ação, desculpem, o Semic achou que esta era a altura mais indicada para vir arranhar as unhas no arranhador. Ó, Semic, menos pá. A ação decorre em 1937, momento de apogeu do Estado Novo, da Guerra Civil de Espanha e do reforço de poder da PVDE, que era a Polícia Política. Portanto, terá sido antes da PIDE, diria eu, mas acho que é a mesma coisa, que cada dia se impõe mais como garante da ditadura. Uma história fascinante de intriga, política, sexo e medo, pintada com ironia. Francisco Moita Flores é dos autores da língua portuguesa mais conhecido quer pela sua obra literária, e depois tem aqui alguns títulos: A Fúria das Vinhas, Segredos de Amor e Sangue, Ó Preta dos Vadios e Mataram o Sidónio, entre muitos outros títulos, quer pelos brilhantes trabalhos para cinema e televisão, onde se recordam A Ferreirinha, Palais Rose, Alves dos Reis, O Processo dos Távoras e O Bairro. Mestre na arte dos diálogos, dá corpo e alma às personagens à medida que desenvolve a narrativa dramática. O Mistério do Caso de Campolide é tecnicamente um romance policial. Porém, o autor escolheu o ano de 1937 para nele desenrolar a sua história e fazer emergir o Portugal do Estado Novo, o cotidiano da cidade de Lisboa, os usos e costumes, tornando-o numa obra impressionista, cruzada por amores impossíveis e poderes ocultos. E realmente eu concordo que isto, ao passar-se em Lisboa e nesta altura do Estado Novo, e na forma como o autor escreveu este livro, é aqui dada uma espécie de lição de história. Portanto, há aqui o contexto histórico. Este livro é bastante pedagógico. Há alturas em que, sei lá, ele fala de determinado edifício ou de determinada característica na cidade de Lisboa, etc., em que parece que nos está a dar uma aula. Eu não posso dizer que aprecio muito isso, mas porque distrai-me da narrativa em si, mas acho interessante e acho que é, enfim, esse lado pedagógico em teoria agrada-me, mas depois na prática não posso dizer que gosto muito do recurso a esse tipo de técnicas. Depois já parece muito uma aula, então, enfim, então não posso dizer que gosto muito. E diga-se de passagem que esta biografia é assim um bocadinho, não sei, como é que... É assim um bocadinho... Qual é a palavra? A única palavra que me está a ocorrer é assim um bocadinho arrogante. Pronto, enfim, não é a palavra mais adequada, confesso, mas é isso, é muito engrandecedora, o melhor dos mais conhecidos da língua portuguesa. Sei lá, não sei, parece-me assim um bocado... Sei lá, o senhor ainda está vivo, não sei, parece-me aquele discurso, não gosto muito. Pronto. Depois tem aqui uma introdução em jeito de prólogo, mas é uma introdução, pronto, muito pequena, escrita pelo autor, e eu vou lê-la também, se não se importarem, e é de 2018 também, portanto na altura do livro, obviamente. Passou um século. Em setembro de 1918, o governo de Sidónio Pais criou a Polícia de Investigação Criminal. Ficaria conhecida como PIC. Uma decisão impulsionada pelo seu ministro Azevedo Neves, que haveria de marcar uma profunda ruptura com os tradicionais métodos policiais para investigar crimes. A partir de então, surgia a primeira polícia que procurava suportar a prova judiciária em pressupostos científicos, a partir de perícias laboratoriais. Não é aqui o lugar para fazer a história que levou a este momento extraordinário que procurava, antes do mais, acabar com a necessidade da confissão do suspeito e, desta forma, terminar com qualquer ato de tortura ou de violação dos direitos humanos. A PIC, que mais tarde seria convertida na atual Polícia Judiciária, era o princípio de uma caminhada em direção ao infinito. Dito de outra forma, ao longo deste século foi crescendo o poder do conhecimento científico,
para demonstrar com prova material a relação entre determinado crime e o seu autor, limitando a subjetividade do testemunho, circunscrevendo em círculos cada vez mais apertados a liberdade discricionária dos julgadores, perseguindo a utopia de encontrarmos uma justiça cada vez mais justa. Foi grande o caminho andado ao longo deste século e, por outro lado, não se conhece o ponto de chegada. Desde a euforia inicial, com a instrumentalização das impressões digitais, até à verificação dos ADN e à sofisticação cibernética que hoje vivemos, existe um trabalho imenso em vários domínios da investigação científica ao serviço da investigação criminal. O mistério do caso de Campolide é uma ficção. A ação decorre em 1937, no auge do Estado Novo, tendo como protagonista um agente da PIC. Ou melhor, dois agentes. Simão Rosmaninho, arauto dos métodos associados aos novos procedimentos policiais, e o Arengas, herdeiro da velha polícia inquisitorial. Nunca existiram enquanto pessoas. Existem agora porque os criei e lhes dei corpo e alma. Feitos de letras e palavras. Investigam homicídios num tempo que recebemos como testemunho da história. Este romance policial celebra de alguma forma o centenário da PIC, ao construir um psicodrama com polícias e assassinos. Espero que gostem e se divirtam. Pronto, assina Francisco Moita Flores, Estremoz, 2018. Este livro está escrito na terceira pessoa, passa-se então em Lisboa, em pleno Estado Novo. Simão Rosmaninho é a personagem que nós vamos acompanhar a maior parte do tempo. Ele é agente da polícia, da tal polícia de investigação criminal, e é um homem escrupuloso, rigoroso, cuidadoso, incorrupto, e tem o objetivo de descobrir o assassino da personagem que nós conhecemos logo no início do livro, o engenheiro Álvaro Penaguião. O engenheiro Álvaro Penaguião tinha indústrias, tinha um negócio, era próspero, portanto era um homem rico, casado com a Dona Berta e com duas filhas, a Marta e a Helena. O seu negócio prosperou com o Estado Novo e ele acabou por ser convidado para pertencer à União Nacional como deputado. E é numa festa que ele está a dar em casa dele, em que ou vai anunciar que foi nomeado para deputado, ou já foi anunciado, agora não me lembro muito bem, é nesta festa que ele morre envenenado. Chegam à conclusão que ele andava a ser envenenado com arsénico já há uns tempos, sentia-se doente e tal, tendo-lhe sido depois administrada a dose letal que acabou por o matar nessa tal festa. Ele é um homem que, apesar de pertencer, enfim, de até estar animado com a perspectiva de pertencer ao Estado Novo, de forma mais próxima, é um homem que também tem os seus escrúpulos, é um homem bondoso, que trata bem os seus funcionários, que lhes dá a liberdade, enfim. E nesta senda tem um funcionário que é o pai do Simão Rosmaninho. Portanto, nós depois ficamos a saber que este engenheiro Penaguião ajudou até a financiar a educação do Simão Rosmaninho e até lhe colocou uma cunha para ele entrar nessa tal polícia, enfim. Portanto, há aqui uma ligação entre o agente da polícia e a vítima. Nesta tal festa, em que o engenheiro Álvaro Penaguião aparece morto, está uma série de outros altos dignatários do Estado Novo, ou pessoas que simpatizam muito, ou sei lá, um padre que simpatiza mais ou menos, mas que é assim um burguês de todo tamanho. Enfim, há uma série de outras personagens com bastante poder, bastante mais poder do que o Simão Rosmaninho ou o chefe dele, porque depois há ali muito conflito entre o Simão Rosmaninho e o chefe dele, portanto ele às vezes para conseguir fazer a coisa avançar e ir pedir opinião a um médico legista com quem ele até tem uma boa relação, tem que ir à revelia do chefe, porque o chefe é assim, é uma espécie de mancebo que quer estar de muito bem com a polícia política, não quer cá chatices, completamente impensável acusar um alto dignitário, nem pensar, portanto... muitas vezes o Simão Rosmaninho tem que andar assim um bocadinho a fugir do chefe e a esconder aquilo que está a fazer, que acaba, é o trabalho dele, mas enfim. Mas porque senão cortam-lhe as vasas. E depois o Simão Rosmaninho tem um outro colega que é também agente, o Arengas, é o alcunha dele, que é um homem que não é tão, vamos lá, delicado quanto o Simão Rosmaninho. Eu não sei se delicado será a palavra
certa, mas o Simão Rosmaninho é uma pessoa assim educada, cuidadosa, na forma como entrevista os suspeitos, como se dirige às pessoas. Tem esses cuidados que o Arengas não tem. É assim... Entra por ali a abrir e é o que for à frente, enfim. E é assim, é muito asneirento, enfim. Mas eles têm uma relação engraçada um com o outro, enfim, há ali uma fidelidade de colegas, uma fidelidade profissional, algum respeito também. Acho que eles... Isso é interessante, a relação entre estes dois agentes. Porque eu acho que... Porque eu acho que apesar de eles serem muito diferentes e de terem características que irritam um ao outro, não é? Também têm algumas características que os fazem admirar-se um ao outro. Enfim, então a coisa anda ali um bocado equilibrada dessa forma, parece-me. Eu gostei do livro, pronto, como eu disse logo no início, há uma parte pedagógica que tem tanto de um pouco irritante quanto de, enfim, benéfica, eu reconheço méritos nisso. Eu não sei, eu dei o Estado Novo no liceu, demos isso no liceu, em História, mas não foi dada, eu acho, na minha opinião, ou pelo menos se calhar, não sei, tive azar com o professor, que me calhou, não faço ideia, mas não foi dada a importância que eu acho que devia ter sido dada a uma época de grande opressão no nosso país. E ao ler este livro, ele fala disso muitas vezes, que era violento, era um regime violento. Nós agora estamos afastados e já não nos lembramos, ou conhecemos uma outra pessoa que fala disso, mas assim vagamente. Mas as pessoas eram torturadas, eram presas, exiladas, quer dizer, não podiam falar, eram denunciadas. Era um regime ditatorial, como qualquer outro. E só porque as coisas aconteciam muitas vezes à porta fechada não quer dizer que não acontecessem. E então, nesse aspecto, apreciei que esse lado mais violento fosse falado aqui neste livro, apesar de eu não ser muito fã desse tipo de imagem, não é, que é criada, de violência, etc. Achei que aqui é benéfica até para quem não conhece muito bem este período da nossa história. A parte já de falar dos monumentos e dos edifícios e algumas... Havia algumas alturas no livro em que eu sentia que me estavam a dar uma aula. Pronto, não estava assim metido de forma subtil. Achei que era demasiado óbvio e então não gostei muito. Em termos de trama policial, achei a trama interessante, a parte da perseguição do assassino, os métodos que o Simão Rosmaninho adota. Há ali depois outro assassinato a dada altura, e eu gosto quando isso acontece nos policiais, pronto, porque cria ali mais dinâmica, se fizer sentido, ou tentativas, mas cria mais dinâmica, ou seja, percebe-se que o agente está a conseguir alguma coisa, portanto a coisa está a mexer. E vão acontecendo, e acontecem estas consequências. Fala muito também dos jogos de poder, de intimidação por parte das patentes mais altas para tentar impedir que este agente fizesse o seu trabalho, mas ele sempre a insistir. E realmente os diálogos entre as personagens, a maneira como o livro está escrito, eu gostei, é muito agradável de se ler. E é uma forma assim... erudita, mas não complexa e chata, de ter que estar sempre a ir ao dicionário, uma coisa assim. Achei muito acessível, mas ao mesmo tempo interessante. A dada altura fala também, sei lá, por exemplo, do caso da homossexualidade, do caso do machismo, portanto, eles vão o escritor, vai pontuando um livro também de algumas outras características daquela época que agora, se existem, são mal vistas, assim, de uma maneira geral. Enfim, e este agente, o Simão Rosmaninho, é um homem muito à frente do seu tempo, portanto, ele não vê qual seja o problema de ter, enfim, mulheres que estudam ou homossexuais. Ele diz que não tem nada a ver com isso, não é com ele, não lhe interessa. Portanto, é uma forma de ver as coisas muito à frente. Portanto, nesta altura, final dos anos 30, do século XX, se alguém fosse descoberto como sendo homossexual, era preso. Portanto, era crime. Portanto, este agente é assim um homem mais para a frentex. É um homem inteligente também, gosta de música clássica bastante, é bastante escrupuloso, como eu já disse, incorruptível.
tem um interesse amoroso neste livro por uma rapariga, a Violeta, que sofreu um trauma na vida dela muito grande. O pai dela, que maltratava a mãe, mata a mãe. Portanto, ainda se consegue meter aqui violência doméstica e ainda por cima um caso que podia ser de hoje, porque infelizmente esses casos, já há algum tempo que não ouço falar sobre isso, mas logo no início do ano, e penso que sobretudo o ano passado, houve imensos casos de violência doméstica que acabaram em mortes, de homens que matam as mulheres, ou porque foram deixados, ou porque se divorciaram, ou porque se chateiam, seja o que for. Portanto, ele lá consegue meter aqui isto. Ele conhece-a nesse âmbito mais profissional, mas acaba por se apaixonar. Portanto, e depois esta relação entre os dois que é complexa, não é? Porque ela vê-o como o salvador dela, mas depois por outro lado também foi o homem que prendeu o pai dela está preso. Então há aqui assim umas questões assim mais complicadas para gerir emocionalmente, mas ele vai, enfim, as coisas vão andando. Eu devo dizer que às vezes estas questões que são paralelas ao caso chateiam-me um bocado, porque distraem-me e depois o que é que aconteceu? Acontece esta questão do Simão Rosmaninho com a Violeta, que vai aparecendo, é uma coisa que vai aparecendo, e sobretudo mais para o final do livro. O chefe que não gosta dele, eles estão constantemente a ter discussões um com o outro. O Arengas também, o tal outro agente, colega dele, também tem bastantes discussões, ou seja, há situações que são um pouco repetitivas, e aquilo que eu senti é que a dada altura afastei-me de algumas personagens que depois vão ser importantes para o final. Por exemplo, a pessoa que assassinou, eu já não me lembrava dessa personagem. Já não me lembrava da personagem. Então, acho que depois, quando às vezes... Isso acontece muito nos últimos policiais que eu leio. Enquanto que, por exemplo, no caso da Agatha Christie, está tudo... Eu sei que eu vou sempre buscar a mesma referência, desculpem, mas para mim é o tipo de policial de que eu gosto. Muito objetivo, muito direto ao assunto, sempre ali à roda daquelas personagens e pronto. E estão todas de alguma forma implicadas no assassinato. Ou tinha uma relação com a vítima, ou o que seja, por mais remota que fosse, há ali uma relação. E às vezes o que eu sinto nestes policiais mais novos, mais recentes, é que há muitas outras personagens que estão fora, que não têm uma ligação direta com aquele caso, portanto nós já sabemos que não são suspeitas, não têm nada a ver, não têm conhecimento nenhum com as pessoas que estão envolvidas no assassinato, seja familiares, seja de amizade, seja de trabalho. E depois mas depois ele tem essas relações com essas pessoas, depois fala sobre essas relações e é isso, e começamos a afastar da trama verdadeira e daquela que interessa, se é um livro policial, que é quem matou. E eu sinto isso um pouco e senti isso neste livro também. Agora, eu acho que está um bom policial, atenção, acho que está interessante, acho que surpreende, achei que estava bem justificado, o fim, que isso às vezes é outra coisa que me chateia, é quando parece que é assim um bocado encher chouriço e tal, e depois acaba assim, pronto, e acabou. E não, isto está bem justificado, faz sentido. Esta questão de que ele fala aqui na introdução, de eles depois começarem a basear-se nas provas para provarem que foi aquela ou aquela pessoa, mais do que em testemunhos que podiam ser forçados, não é? Usando a tortura, etc. Isso está muito presente no livro. Realmente este agente, Simão Rosmaninho, a personagem principal, vai muito atrás da prova concreta, pegadas, impressões digitais, cruzar informações, portanto vai muito atrás dessa construção do que terá acontecido, mais do que ter um testemunho por coação. No geral, foi um livro muito agradável de ler, é um livro interessante, é dinâmico, portanto, apesar destas questões que são sempre uma preferência pessoal da pedagogia histórica, às vezes ser um bocadinho extensa demais para o meu gosto, o facto de ir buscar outras personagens que não têm a ver para juntar uma trama mais emotiva, mais emocional da personagem principal, em que eu também não tenho grande interesse, acho que é um livro que é fácil de ler e interessante, pronto. E é isso. Espero que tenham a oportunidade de ler este livro e sugestões, e se já leram, enfim, policiais eu estou sempre à procura, melhor dizendo, do novo policial que me vai entusiasmar, porque eu gosto muito, muito de policiais. Eu agora até estou a ler um livro que é de contos da Agatha Christie. Eu na altura que o comprei pensava que era só de contos da Miss Marple, mas não, tem outros também lá misturados. E se calhar vai ser o próximo livro de que vou falar, não sei. Mas enfim,
eu gostava de encontrar outro que fosse novo, contemporâneo. Pronto, gostava imenso. Mas eu acho que às vezes quando tu formas um gosto, porque eu comecei a ler os livros da Agatha Christie, era muito nova, 17 anos, então o meu gosto foi formado com os livros dela, então já tenho essa exigência, vamos lá, eu não sei se é exigência, mas sair muito desse género eu já não gosto tanto. Que é aquele drama psicológico, é aquelas personagens muito próximas e a relação entre todas elas e jogos de enganos e desenganos, enfim. E mesmo a forma, às vezes, quando ela acabava os capítulos, a forma como acabava um e passava para o outro, era quase impossível tu não continuares. Ela realmente era uma mestre nisso, eu acho. O suspense e tal. Então, enfim, eu acho que é sempre muito injusto porque eu faço sempre essa comparação com ela. Enfim. Não obstante, eu gostei muito do livro. É isso. Acho que é uma boa leitura. Acho que não se vão arrepender se o lerem, se gostam deste género de livro, de literatura, melhor dizendo. E é isso. Espero que tenham gostado desta apreciação e até à próxima. Tchau, tchau.